Estamos aqui no Instituto Happiness Coach para mais um episódio do Livro Aberto. Hoje é o episódio 12, A Felicidade Entre Linhas e Encontros. E eu tenho um convidado muito especial. Hoje a minha diretora técnica, a minha Psy de plantão, que eu amo falar, ela não está, a Ana Sabion, mas nós trouxemos hoje um psicólogo, homem, fantástico, o Caio, para poder falar comigo um pouquinho sobre essa parte do livro da Brené, A Coragem de Ser Imperfeito. E hoje nós vamos falar como é que os homens vivenciam a vergonha, pessoal. Olha que assunto interessante. E para isso, eu trouxe que é neurocientista, o Caio. O Caio tá lá do Rio de Janeiro, depois ele vai se apresentar um pouquinho melhor pra gente. Mas eu tô muito feliz que ele aceitou e tá aqui. A gente tá vivenciando um momentinho aí de tecnologia que atrapalha a gente um pouquinho, mas tudo bem, são coisas que acontecem. A gente não pode ficar nervoso, né? Porque essas coisas acontecem. A gente fica com vergonha, a gente tem um pouquinho de vergonha quando acontece isso. Mas é um detalhe básico. Fala bom dia para o nosso pessoal, Caio. Bom dia a todos, bom dia a todas que estão assistindo. Acho que a maioria é mulher, né, que vai assistir tanto antes quanto depois também. Um prazer enorme estar aqui. Foi de última hora, sim, né, mas eu sou desse. Você me chama, dá. Se não dá, a gente vai tentar numa outra vez com toda certeza. Eu espero que dessa vez a gente consiga fazer uma boa live. Ai, que legal, estou muito feliz. Depois a gente faz uma super programada. Eu vi que tem congresso, né, de neurociência. Já aconteceu, tá para acontecer? Fala um pouquinho sobre isso. Então, aquele ali já aconteceu, foi uma participação que a gente fez em Campina Grande, né, lá na Paraíba, onde eu tive o prazer de estar lá junto com o pessoal. Até acabei perdendo o voo depois da palestra, né, por conta de todo aquele acolhimento do público. Agora a gente vai ter uma participação com um resumo ali no Congresso Mevit, né, que é ali na UERJ na quinta-feira. Depois a gente vai estar em Balneário. Lá, Deus está sendo gentil com a gente, fazendo com que a gente leve o conhecimento aí que ele nos proporcionou a cada vez mais longe. Mas você é novinho, fala pra gente a sua idade. Quando eu pensei, falei assim, vou falar Caio, pesquisador, neurocientista, psicólogo, o pessoal vai imaginar um senhor de 60 anos. Aí vem você com essa imagem. Se for pela coluna, tá tranquilo, tem mais ou menos uns 60 anos mesmo, né? Mas é engraçado que aqui no centro médico tinha uma psiquiatra que ela conversava comigo, ela falava, nossa, cara, parece que você já viveu umas 3 vidas, né? E eu sou apaixonado pelas experiências que a vida nos proporciona. Então, sim, eu posso dizer que eu tenho entre 30 e 60 anos, né, de experiência, porque a gente se permite a viver e isso é um presente, um privilégio. Quando a gente entende, né, que a gente só tem uma vida, a gente realmente se coloca à disposição para o que ela nos traduz ali como presente. Que bom, muito legal. Você trabalha com crianças também, né? Crianças, adultos, né, casais, principalmente neurotípicos, né, que querem descobrir um diagnóstico, que querem, né, se entender dentro da sua identidade. Muitas questões, né, que a gente configura muitas das vezes como personalidade estão diretamente associadas a transtornos, aos quais a gente ainda desconhece hoje, transtornos neurobiológicos, transtornos do desenvolvimento, né, e isso pode afetar significativamente o comportamento e a atuação dela dentro dentro da sua vida propriamente dita, muitas das vezes no trabalho, no relacionamento, né, como a gente pode até falar aqui, trazendo situações de vergonha, né, como a gente vai falar aqui também, né, essas pessoas estão mais predispostas a se colocar em riscos, em vergonha, e algumas estatísticas estão aí para poder comprovar, e a gente está aí para poder desmistificar e traduzir um mundo mais confortável, trabalhado na inclusão também. Show de bola. Para a gente fechar esse assunto e entrar aqui no livro, que eu acho que está todo mundo ansioso para ouvir o que a Brené nos traz aqui nas linhas do livro, você consegue fazer esse atendimento de avaliação neuropsicológico online, digital, à distância? Como é que é isso? Porque eu ouvi falar que só dá para fazer se for presencial. Como é que Não, é não, a isso? gente consegue fazer
online sim, né? A recomendação é que se faça em adolescentes, né, acima de 16 anos. O CFP já liberou, né, o material, que é um material exclusivo realmente ali do psicólogo, onde a gente consegue compartilhar e acompanhar todo o processo de avaliação neuropsicológica ao vivo também. Agora, é claro que a recomendação, tanto presencial quanto online, né, é a mesma. Procure um profissional da sua confiança que tenha nome no mercado para que você não precise fazer uma segunda vez, porque a avaliação ela precisa ser um instrumento, né, de assertividade ali para o médico, né, que possa o auxiliar. É um exame e a gente precisa fazer um investimento considerável ali no quesito que eu estou dizendo, de investimento é procurar, sabe? É como se fosse um mecânico. Você tem que ter o seu mecânico de confiança, porque infelizmente, por ser uma área nova hoje no mercado, a gente ainda tem muita falta de profissionais aí competentes. Legal, show de bola. Então a gente vai começar, eu vou aqui, como é que eu faço, Caio? Eu dou uma lida aqui e a gente vai parando. Se você quiser me interromper, não tem problema, pode interromper e falar, olha, deu algum insight, teve alguma percepção do que eu tô lendo aqui? Fala, Marcela, tive uma percepção com relação a isso. E aí a gente vai discorrendo, tá bom? Uhum. A gente tem um limite aí do seu horário, então a gente vai respeitar ele também. Como os homens vivenciam a vergonha? Esse é o tema de hoje. Então, a Brené fala assim: quando pedi aos homens que definissem a vergonha ou me falassem sobre o assunto, eis o que eu ouvi. Vergonha é o fracasso no trabalho, no campo de futebol, no casamento, na cama, com as finanças, com seus filhos, não importa onde. Vergonha é o fracasso. Vergonha é ser errado, não fazer algo errado, mas ser errado. Vergonha é a sensação de ser defeituoso. A vergonha acontece quando as pessoas pensam que você é fraco. É humilhante e vergonhoso não ser visto como alguém durão. Revelar qualquer fraqueza é vergonhoso. Vergonha é fraqueza. Demonstrar medo é vergonhoso. Não podemos demonstrar medo, não podemos ter medo, não importa do que. Vergonha é ser visto como o cara que pode ser facilmente dominado. Nosso maior medo é sermos criticados ou ridicularizados. Essas duas coisas são extremamente vergonhosas. Basicamente, os homens vivem sob a pressão de uma mensagem dura e impiedosa. Não seja considerado um fraco. Sempre que meus alunos da graduação vão entrevistar homens, digo a eles que se preparem para 3 coisas: histórias do tempo de colégio, metáforas de esporte e a palavra maricas, ou qualquer outro sinônimo. Quando comecei a escrever sobre minha pesquisa com homens, usei a imagem de uma caixa para exemplificar como a vergonha aprisiona os homens. Assim como as exigências sobre as mulheres é que elas sejam naturalmente bonitas, magras e perfeitas em tudo, principalmente na maternidade, a caixa tem regras que dizem aos homens o que eles devem e não devem fazer e quem eles estão autorizados a ser. Mas para os homens, todas as regras ecoam o mesmo mandamento: não seja fraco. Nunca me esquecerei do que disse um jovem de 20 anos que fazia parte de um pequeno grupo de universitários que eu estava entrevistando. Deixe-me lhe mostrar a caixa. Mesmo sentado, dava para ver que ele era um rapaz alto. Ele disse: imagine viver assim. E foi se encolhendo e fingindo que estava sendo comprimido dentro de uma pequena caixa. Ainda encurvado, ele prosseguiu: nós só temos 3 escolhas. Passamos a vida lutando para sair, dando socos nas laterais da caixa, na esperança de que ela quebre. Ficamos sempre revoltados e vivendo aos tropeções. Ou desistimos e deixamos de nos importar. Neste ponto, ele desmoronou no chão. Nos segundos que se seguiram, daria para escutar o barulho de uma agulha caindo no chão. Essa demonstração foi uma das mais sinceras e corajosas que tive o privilégio de presenciar. E sei que as pessoas naquela sala foram profundamente afetadas por ela. Depois da entrevista em grupo, o rapaz compartilhou comigo algumas histórias de sua vida. Ele havia sido um pintor prodígio na infância e se encolheu um pouco ao descrever como tinha certeza, desde muito novinho, de que seria feliz se pudesse passar a vida pintando e desenhando.
Ele contou que um dia seu tio apontou para alguns desenhos seus que estavam pregados na geladeira e disse em tom debochado para seu pai: "O que é isso? Você está criando um artista afeminado agora?" Depois disso, ele me revelou, seu pai, que sempre se colocara de forma neutra em relação à sua arte. O proibiu de continuar estudando pintura e mesmo a mãe, que até então se mostrava orgulhosa do seu talento, concordou que aquilo era coisa de menina. O rapaz me disse ainda que ele fizera um desenho de sua casa no dia anterior àquele episódio cruel, e que desde então havia sido a última coisa que desenhara. E a gente acaba com esse trecho. E aí eu quero ouvir um pouquinho de você. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre vergonha, vergonha para os homens? O que você tem aí de vivência na sua vida e também com seus atendimentos e tudo mais? Eu sou um tipo de homem, né, que trabalha muito a identidade. Por ser neurodivergente também, TDAH, para quem não sabe o que é TDAH, é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Acho que a vergonha faz parte do nosso dia a dia. Nós somos aquelas pessoas impulsivas, somos aquelas pessoas que falamos, né, mais do que a boca, muitas das vezes até interrompemos. Logicamente, eu sou um TDAH treinado, um TDAH medicado, um TDAH que faz acompanhamento psicoterapêutico, mas nem todo tempo foi assim. Tenho um divórcio nas costas, tenho várias, como é que eu posso dizer, várias decepções, tenho vários processos que eu tive que enfrentar que me provocaram vergonha, inclusive até hoje, às vezes, eu me sinto envergonhado. Essa sensação, Inadequado. sim, Eu inadequado, também. envergonhado. A gente sempre está se colocando numa situação como essa, e está tudo bem, porque a gente precisa entender qual que é a nossa identidade, né? E essa fala que você pontua relacionada ao livro faz parte não somente da minha vida, mas da vida de toda pessoa que possui um transtorno, né, de neurodivergência. É muito legal a gente falar sobre isso, porque são pessoas que para ela não existe azul, rosa, não existe preto, não existe branco, não existe asiático, não existe. Entende? Elas simplesmente falam aquilo que elas veem. O sincericídio, né, acaba matando elas muitas das vezes, e elas conseguem ser exatamente quem elas são e não conseguem dar sequência às suas vidas desenvolvendo um transtorno de ansiedade quando elas são impedidas pelo ambiente, pelo mundo, pelos pais, pela sociedade, pelos amigos, de ser quem elas são propriamente dito. Então eu diria para você que eu tenho orgulho de dizer que, além de psicólogo, né, além de pesquisador, neurocientista, eu fui militar durante 9 anos da minha vida, eu sou Kurang azul escuro de Muay Thai, eu sou apaixonado por motos, né, eu tenho amigos que andam de moto junto comigo nessa energia completamente masculina e ao mesmo tempo também eu sou maquiador profissional, sou um Como é que artista. pode isso? Duas coisas tão diferentes. O TDAH faz essas coisas. E eu sou artista, sou ator, né, de teatro, já fui modelo também, sou psicólogo, né, que exige uma extrema sensibilidade em relação às mulheres, aos homens também. Tenho muitas amigas mulheres. E eu acredito que isso é um estigma imposto pela sociedade que impede, muitas das vezes, o processo de evolução não somente do homem, mas das mulheres também. Porque as mulheres acabam se colocando aquém de quem elas são quando elas esperam que o homem cumpra, né? Não somente o papel deles, mas muitas das vezes também o papel dela como mulher. Porque afinal a mulher ela exige do homem que ele seja bruto, que ele seja ríspido, muitas das vezes que ele seja, né, esse homem, né, que como você citou, de uma mãe, né, impedindo o lado artístico do seu filho, mas futuramente quando a mulher estiver maquiada, com todo respeito, linda como você está hoje, nessa manhã, um homem não vai saber elogiar, um homem não vai saber perceber, um homem ele não vai saber como se portar, e isso vai afetar e vai devolver para ele, né, toda essa mágoa, fazendo com que ele se sinta vergonha no momento a qual ele precisaria dominar. Você acha que você, na sua infância, na sua adolescência, você teve assim movimentos mais fortalecedores pelo seu repertório, pelo que você vivenciou, ou você sentiu o peso dessa questão de ter que ser daquela forma como para o homem ideal ali?
Você pode falar um pouquinho? Não, não sei. Posso, claro, não tem problema não. Porque Acho que é às vezes muito eu começo legal. a perguntar e Não, às não, vezes eu entro nos campos não um tem pouco. problema. A live é sobre vergonha, e por que não a gente É, falar, né, das nossas questões? Não tem problema nenhum. Eu sou exatamente essa criança que desenhava. Eu sou exatamente esse desenhista, esse cara com cunho artístico que foi suprimido ali, né, pela realidade de um pai militar, né, de uma mãe dona de casa que acreditava, né, que o militarismo era a única solução. Fui militar por 9 anos, não por escolha. Eu tinha passado na Universidade Federal da nossa região e meu pai olhou para mim e disse que eu não tinha como me bancar lá numa universidade integral. Aí eu falei, poxa, mas esse não era o objetivo de você passar numa faculdade federal, você não precisasse ser bancado? Mas ele falou, não, porque você vai ter que morar em algum lugar, ou você trabalha no mercado e vai se sustentar, ou você literalmente vai para a Marinha, que você também passou, eu tinha passado no concurso público, né? E quando você voltar, você vai e paga a sua própria faculdade. E foi o que eu fiz. Eu fui para a Marinha, né? Perdi mais um ano ali, né? Digamos assim, ou ganhei, né? De experiência, é o que eu digo, né? Eu tenho umas 3 vidas aí de experiência. E quando eu voltei, eu consegui a bolsa de 100% na universidade particular. Então eu sou, sim, um pesquisador de universidade particular, né? E me orgulho muito disso, porque nem todos, né, têm o privilégio, muitas das vezes, de participar de uma escola pública, né? De uma universidade pública, não por mérito, mas pelo contexto social machista ao qual nós estamos envolvidos, né? Muito se critica hoje sobre o feminismo, mas o feminismo eu acredito que seja um ponto de apoio, um ponto de equilíbrio também para o nosso machismo exacerbado hoje. Não estou dizendo, estruturado, né? não falo sobre militância, né? Eu falo sobre equilíbrio. Então, eu era uma criança que era um excelente artista, assim, com toda certeza. E ontem eu tive o privilégio de conhecer um garoto, né? E ele, na sua adolescência, ele fez desenhos incríveis, só que há 2 anos ele já não iria mais à escola, com ideação suicida e cheio de conflitos de identidade, por conta também de um transtorno a qual eu tive o privilégio de identificar. Estou vendo aqui a Cíntia, né, comentando junto com a gente. Cíntia também é advogada, neurotípica. Fica a Legal, dica, tá bom? Para você convidar ela na sua próxima live também, com certo? Uma certeza. pessoa maravilhosa, uma mulher extremamente empoderada, que vai também auxiliar e comentar sobre os estereótipos, né, relacionados à vivência, sobre a existência. Porque da mesma forma que nós, homens, sofremos desse lado, neurotípico, mulher também sofre, né? Geralmente é aquela Maria macho, né? É a sapatão. E na verdade não, ela só é uma mulher livre que estava jogando bola com os meninos, que estava curtindo, que estava vivenciando as suas experiências e não sabia como se posicionar. Quem sabe, né? Se posicionar nessa sociedade que tem tantas exigências hoje, né? Então, sim, eu era esse menino e me tornei esse homem hoje. Fantástico, nossa, muito bom. Você acredita que a vergonha ela seja algo mais fácil de superar do que o medo? Eu gosto muito de falar sobre o medo na minha vida em comum, porque eu acredito que o medo é o maior bloqueador de todos os tempos, bloqueia todo mundo a todo tempo. Mas para o homem em si, já que a gente está falando exclusivamente de homens hoje, você acha que a vergonha é maior do que o medo para poder enfrentar as situações? Quando a gente fala sobre a neuroanatomia da vergonha, a gente está falando sobre partes interligadas no nosso cérebro, né? A gente tem a percepção das emoções que está lá dentro do nosso sistema límbico, né? E a gente, coincidentemente, também faz um pequeno acionamento relacionado à nossa amígdala, que é responsável pelo medo. Então, a gente acha que a amígdala é só responsável pelo medo, pela raiva, pelo, né, estresse propriamente. Não, não, ela também é responsável pela emoção da vergonha, né? Onde a gente quer se esconder, onde a gente quer fugir, onde a gente muitas das vezes quer lutar ou fica irritado. Então, independente de ser homem ou ser mulher, né, essa vergonha ela é muito latente nas nossas vidas. E ela faz parte do ser humano. Cabe a você entender como ela se encaixa em determinado momento, em determinado local, né? Tudo, para mim, abrange espaço e tempo, né? É algo assim que Einstein já traduzia,
como espaço e tempo, e a gente esquece sobre isso. É lógico que existe o momento certo para eu poder falar de determinados assuntos, e existe o lugar certo também para eu falar de determinados assuntos. O que foge dessas duas esferas em coincidência vai sim provocar vergonha, e ela sim precisa ser sentida, senão a gente não vai ter freio. Então, mesmo que a gente vivencie, né, uma vida de preconceitos, não significa que agora, porque eu descobri a minha neurotipicidade, porque eu tenho a liberdade de um laudo ali, eu vou fazer o que eu quero e constranger outras pessoas para que eu possa usufruir da minha liberdade. Não, não é bem assim que funciona. Preciso buscar a felicidade. Então, eu julgo que a vergonha ela é necessária, onde Deus é perfeito, construindo toda essa neuroanatomia aí do nosso sistema nervoso. Ah, olá, tem um comentário aqui da Cacá, ó. Também sou neuroatípica, taxada de entrona e sem noção. Somente por não ter filtro às vezes para falar e ter uma necessidade muito grande de ajudar as pessoas, justamente por sofrer com julgamentos. Uau, é Isso é verdade. é uma realidade que a gente enfrenta. Eu não tenho, eu não sou laudada, mas eu também acredito que eu tenho TDAH, sem dúvida, assim, por tudo que eu já vivenciei nessa vida, eu imagino que eu tenha sim também, que eu seja TDAH. Vamos marcar uma conversa. Então, a gente vai precisar marcar. E talvez até autismo. Eu cheguei a pensar também uma época que até o autismo também, por um momento. Mas vamos conversar sobre isso também. Eu não tinha essa noção. A gente, né, a gente já conversou sobre várias coisas, mas eu não tinha noção dessa sua especialidade, desse trabalho tão profundo que você faz com relação ao neurodivergentes. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso também. Gente, fico muito feliz, Cacá, que você colocou aqui seu comentário. É uma realidade que enfrentamos todos, que a gente percebe que os nossos mentorados, os nossos clientes também enfrentam isso. Acredito também que o Caio também, quando ele diz, olha quem tá aí, a Alessa. Oiê, seja bem-vinda, muito bom. A Ela gente é. tá aí, é, nesse movimento, já manda um aviãozinho para todo mundo, participe, já fala também, Alessa, com a gente sobre a coragem de ser imperfeito, porque a gente vivencia movimentos na vida com relação a isso, né? E precisamos ter ousadia e coragem. Nossa, eu tenho tanta história para contar. Se eu começar aqui a falar, eu não paro. Mas vamos continuar aqui no trecho, porque a gente vai marcar outros movimentos, né, Caio? Para a gente poder falar de outras coisas e palestrar pelo Brasil, né? Porque agora eu descobri que eu sou palestrante. Aí, ó, Eu tá não vendo? sabia dessa parte. E temos outros amigos aqui, palestrantes, que estão aqui junto com a gente. Márcio, é uma honra estar aqui junto com você, viu? Eu não estou conseguindo enviar o aviãozinho para os meus amigos, né? Meu Instagram hoje não está nos ajudando, mas vocês que estão nos assistindo vão enviando aí para todo mundo que o conteúdo está interessantíssimo. Vamos embora. E depois a gente envia, depois eu vou deixar gravado aqui também. Então, quem quiser, depois acessa lá, vai estar na minha página. Vou compartilhar com você também, Caio, coloca como colaborador, para você também deixar na sua página. E a gente coloca aí para todo mundo poder estar assistindo isso. Vamos continuar o texto do livro aqui? Grandes e todo-poderosos. Quanto mais aprendo sobre os homens e suas experiências com a vergonha, mais associo a tudo isso a imagem da caixa daquele universitário. Os meninos já nascem dentro dela, mas quando são pequenos ainda podem se movimentar um pouco. Podem chorar e se agarrar à mamãe. Porém, à medida que vão crescendo, há cada vez menos espaço para se agitar. Quando viram homens, é sufocante. Assim como as mulheres, os homens são aprisionados em seus próprios dilemas insolúveis. Nos últimos anos, com a recessão na economia americana, comecei a ver que, depois que a escassez tomou conta da nossa sociedade, a mensagem não é mais apenas não seja fraco. Agora também inclui, é melhor você ser grande e todo-poderoso. Essa noção me veio à mente pela primeira vez quando entrevistei um homem que estava mergulhado na vergonha por estar desempregado. Ele me disse: é estranho. Meu pai sabe. Meus dois amigos mais próximos sabem. Mas minha esposa não sabe. Há 6 meses, todas as manhãs, eu ainda me arrumo e saio de casa como se fosse para o trabalho. Só que eu me dirijo para o outro lado da cidade. Me sento em um banco da praça e procuro emprego.
A expressão no meu rosto deve ter deixado transparecer o que passava pela minha cabeça. Como ele conseguiu manter essa situação por tanto tempo? E sem esperar pela próxima pergunta, ele mesmo respondeu: ela não quer saber. E mesmo que soubesse, ela ia querer que eu continuasse fingindo. Ai, gente, que horror. E acredita em mim, se eu arranjar um novo emprego e só contar depois que já estiver empregado, ela ficará agradecida. Saber a verdade mudaria sua maneira de me enxergar e ela não está interessada nisso. Ai, que horrível. Ai, gente. Nossa, eu já fico mal. Olha lá, o Regis chegou também. Seja muito bem-vindo, amor. Como você chegou. Eu não estava preparada para ouvir os homens sobre como as mulheres de sua vida, mães, irmãs, namoradas e esposas, os criticam o tempo todo por não serem acessíveis e vulneráveis e por fugirem de intimidade. Ao mesmo tempo que estão na frente daquela caixa apertada, onde seus homens estão agachados se escondendo. Eis o padrão doloroso que emergiu da minha pesquisa com os homens. Nós pedimos a eles que sejam transparentes. Suplicamos que nos deixem entrar e imploramos que nos digam quando estão com medo. Mas a verdade é que a maioria das mulheres não segura essa barra. Nos momentos em que os homens se mostram verdadeiramente vulneráveis, a maioria de nós entra em pânico, que se expressa como indignação e desprezo. Mas os homens são muito inteligentes. Eles conhecem os riscos e percebem em nossos olhos quando estamos pensando: vamos lá, recomponha-se, haja feito homem. Joy Reynolds, um dos meus mentores, me disse certa vez, durante uma conversa sobre homens, vergonha e vulnerabilidade: os homens sabem o que as mulheres realmente querem. Elas querem que a gente finja que está vulnerável. E acabamos nos tornando muito bons em fingir. Encobrir a vergonha machuca tanto quanto expô-la. Um exemplo disso veio de um homem que me disse que sempre sentia vergonha de sua mulher por causa do dinheiro. Ele contou que o último episódio foi quando a esposa chegou em casa e disse: acabo de ver a casa nova de Kate. É uma maravilha. Ela está tão feliz de finalmente ter a casa dos seus sonhos. E ainda por cima, ela vai parar de trabalhar no ano que vem. Ele me confessou que a sua reação imediata foi de raiva. Então ele iniciou uma discussão com a mulher a respeito de uma visita próxima de sua sogra e logo se isolou em outra parte da casa. Quando nós conversávamos sobre esse episódio, ele falou: foi por vergonha, porque ela tinha que dizer aquilo. Eu sei, é porque o marido da Kate ganha muito bem. Ele dá muitas coisas para ela. Eu não tenho como competir. Quando lhe perguntei se ele achava que fora a intenção da esposa atingi-lo ou envergonhá-lo, ele respondeu: não tenho certeza. Quem pode saber? Recusei um emprego que me pagaria muito mais, porém exigia que eu ficasse fora, viajando 3 semanas por mês. Ela disse que me apoiava na decisão, pois ela e as crianças sentiriam muita saudade de mim. Mas agora fica fazendo comentários sobre dinheiro aqui e ali. Eu não sei mais o que pensar. Nossa, dorme com essa, né? Esse é um outro trecho do livro que fala aí sobre a questão do dinheiro, da vergonha e de como o homem fica também criando um monte de coisa na cabecinha deles, né? Quando a gente fala em relacionamento, e eu gosto também de atuar nessa parte de fortalecimento de casais, o que eu mais percebo são conversas com os nossos eus mental, ao invés de conversar com os nossos parceiros. Então, assim, muitas pessoas que estão em casal, elas ficam criando ali situações mentais e acabam não alinhando e não comunicando. E aí é onde o casamento vai se perdendo. Eu, enquanto advogada, já realizei muitos divórcios também, né? Não é só a questão terapêutica enquanto mentora, mas também ali no contencioso, quando a coisa já está totalmente abalada e não tem mais nem para onde correr. A vingança enquanto sentimento, aquele sentimento de que já que ela não me quer, eu também não te quero mais, de birra. Eu acho que nem é vingança, acho que é birra. Acaba tomando conta ali do casal e não tem outra situação senão o divórcio. Mas fala um pouquinho aí o que você achou dessa parte aí do livro.
Para a gente poder finalizar também, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Acho que a gente Não, finaliza tá, aqui hoje, né? tá tranquilo. A gente pode passear e discorrer sobre esse assunto à vontade. Quero pontuar no início, quando você fala, e a empatia que você traduziu aqui em live foi notória, que é uma empatia de mãe para um filho. Não é uma empatia de uma mulher para um homem. Essa empatia de mulher para um homem, poucos homens conhecem. Essa que é a verdade. A empatia de uma mãe para um filho é o que a gente costuma realmente perceber. Então, por exemplo, nós vamos ter mulheres, vamos ter homens, né, que não reconhecem essa empatia dentro do seu relacionamento. E isso, infelizmente, é uma realidade, porque apesar de termos papéis diferentes, eles não são valorizados. Ah, Caio, mas por que não são valorizados? Eu costumo dizer que o valor do papel, ele é visto a partir do conhecimento de determinada habilidade. Quando a gente conhece e reconhece essa habilidade, a gente consegue valorizar, mas principalmente quando ela é útil para a gente e nos traduz resultado. Então hoje eu valorizo, por exemplo, a minha companheira por ela poder ficar com a minha filha enquanto eu faço viagens, enquanto eu estou trabalhando, né? E agradeço principalmente. Mas ao mesmo tempo, em contrapartida, eu também não tenho esse reconhecimento. Pelo contrário, o valor que a gente tem é, poxa, você me deixou, você não estava ali. Então o homem ele tem que carregar esse peso. Não estou dizendo que é uma exceção minha, estou dizendo que o homem ele carrega esse peso. Dificilmente a mulher reconhece essa ausência dele. E não é para ser reconhecida mesmo, porque não existe orgulho dentro dessa ausência, existe uma necessidade dessa ausência. Então, o homem, quando ele sai para poder trabalhar, é isso exatamente o que ele falou ali na história, né? Ele, mesmo que tivesse perdido o emprego, ele não seria útil nem acolhido dentro de casa. E ela iria querer que ele estivesse longe, realmente cumprindo a função dele. É essa percepção que a gente tem, não somente dentro do matrimônio, mas já acontece dentro do nosso relacionamento junto aos nossos pais. Porque as nossas primeiras educadoras são as nossas mães. E elas mostram o quão necessário é que o homem possa servir no trabalho. Mas, em contrapartida, o que, que acontece? A gente verifica inúmeros casos onde as mulheres não estão sendo supridas nas suas necessidades emocionais. Então, tão duro quanto os homens também é a percepção das mulheres quando elas estão, sim, dispostas a lidar com um homem ocupado que trabalha, mas também não estão dispostas a suprir as suas demandas emocionais dentro de um equilíbrio conectado ali e perfeito, podemos dizer assim. Então, esse tempo de qualidade precisa ser conversado. Essa empatia que tu demonstrou, né, na live, ela precisa acontecer. Ela precisa ser percebida pelo casal, ela precisa ser percebida pela família, porque isso é um ciclo vicioso onde a gente realmente vai reproduzir essas falas, vai reproduzir esse movimento sem cessar. E quanto mais a gente ganha, mais símbolo de competitividade a gente vai ter e a gente vai querer cada vez mais, chegando a qual lugar? A lugar nenhum. E sempre em busca da felicidade. Quando, na verdade, tudo aquilo que sonhávamos nós já temos. E não sabemos usufruir. Não percebemos. Porque fomos ofuscados, né, por essa necessidade. A necessidade de parecer, de ter. A necessidade de coexistir e não partilhar de um afeto ali genuíno. Eu acho que a gente tem perguntas aqui, né, das outras pessoas, né? O pessoal falou aqui, o Márcio trouxe aqui. Você quer comentar sobre e construir uma pergunta sobre? Sim, a Cacá falou, blindar da seguinte frase, fique quieta, você fala demais. Comentário que ela fez no momento que a gente estava falando, que era sobre os filtros, né? Ainda sobre o sem filtro, como nós somos, né? Sem filtro. Ai, gente, eu sempre achava que eu era errada, porque eu era assim, sem filtro, que eu falava demais. Hoje eu entendo que não é isso, é só um detalhe que eu tenho, graças a Deus. Mas é necessário, Cacá, uma percepção. Quem me conhece no primeiro momento, verifica que eu sou uma pessoa muito quieta. Eu tô ali na minha, as pessoas observam como se eu fosse tipo, muito observador, mas na verdade na minha cabeça eu já comentei tudo. Na minha cabeça eu já interrompi, na minha cabeça eu já tô fazendo o show da Xuxa lá. Pode ficar tranquilo que eu sou como você. Mas não é essa. Oi? Mas é treino, né? Isso aí. Não é essa aparência que eu passo. Você me conheceu essa semana, né? Qual é a aparência É. que você poderia discorrer sobre mim? De uma forma bem resumida, Marcela. Que você é introvertido mesmo,
mas que você é muito perspicaz, que você é muito observador. Não é um introvertido que não acessa as informações do que está acontecendo. Você consegue acessar tudo o que está acontecendo à sua volta. Então é um pouco atípico mesmo. Você vê que geralmente quem é introvertido é desconecto. E você não é desconecto das pessoas, você se conecta com todo mundo que está à sua volta. Então, dá para perceber que é trabalhado, realmente, que é um treino, não é uma coisa que é natural, né? Acho que naturalmente você é que chama mais atenção no grupo. Você que todo mundo ia saber o nome, todo mundo ia dar risada, é aquela pessoa que se destaca no grupo, né? Mas a gente percebe que você acaba ficando mais na sua, mas tem a ver com essa parte do posicionamento, né? Do treinamento, da intenção. Você tem intenção em ser assim, né? Perfeito. O treinamento, ele é necessário porque eu construo junto aos meus pacientes a seguinte frase: você quer falar ou você quer que te escutem? Ou você quer ser ouvido? Nossa, isso é forte também, hein? Porque na verdade a gente não quer falar só por falar, a gente quer que nos escutem, né? A gente quer ser ouvido, né? Então, Gente, todas as vezes que eu falei, eu tenho certeza, e você vai me confirmar isso, eu fui escutado, eu fui ouvido. sim, todas as vezes, sim. Entende? Então, assim, esse é o plantio, para que a gente possa ter uma safra, uma boa colheita em relação àquilo que a gente quer passar, em relação à mensagem que a gente quer passar. Durante muito tempo da minha vida, por ser neurotípico, eu não fui ouvido, fui sempre menosprezado, sempre deixado de lado, sempre o segundo, né, o último a ser escolhido no futebol, aqueles às quais as pessoas não queriam estar junto. Eu entendi que, na verdade, não era uma questão de que eu não era legal ou que eu não tinha informações suficientes, era porque eu me posicionava realmente no momento errado. E aí, lembra que eu trouxe para vocês, tudo é uma questão de espaço e tempo. Einstein tinha razão. Quando ele descobre que existe, né, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, realmente isso é uma verdade. E a gente precisa trabalhar isso também, certo? Uau. Então, Kaká, esse treinamento vale a pena, porque eu tenho certeza que você tem um potencial maravilhoso. Só que a gente não vai gastar esse potencial, né? A gente não tem como pegar uma Ferrari e botar nas ruas, pelo menos daqui do Rio de Janeiro, né, que estão extremamente esburacadas. A gente vai quebrar o nosso carro, vai se frustrar o tempo todo. Mas no autódromo ali, eu tenho certeza que você vai voar, certo? Você trouxe um outro comentário, desculpa, eu Muito me bom. perdi nessa fala. Acho que. Ah, não, você vai continuar comentando, Vou perdão. continuar. O Márcio falou assim: se não ativarmos nossa identidade, viveremos presos em nossas mentiras. E aí ele está falando enquanto homem, né? Aí você também conhece o Márcio, pode falar um pouquinho mais sobre isso. O que você acha sobre essa questão de ativação da identidade? A ativação da identidade é quem já furou a bolha, né? Acho que o Márcio ele tem propriedade para falar sobre isso. O pouco que eu conheci, ele na verdade não o conheço, mas conheci um pouco. Ele furou a bolha. A bolha do homem é sobre ser ensinável, né? É engraçado que o homem ele tem sempre essa posição de disputa. Eu sempre Um trago, estigma, né? eu sempre trago uma história, né, onde eu fui assistir o pôr do sol. Recomendo a vocês quando estiverem aqui na região em Arraial do Cabo, no Pontal do Atalaia, o pôr do Ah, sol quero mais lindo do conhecer, não Brasil. conheço o Rio de Janeiro. É o pôr do sol mais lindo do Brasil ali na e do lado tem o mar aberto ali batendo nas pedras, né, que você vê naquele precipício, o sol se pondo, a coisa mais linda do mundo, né? E tinha um pai junto dos seus filhos, explicando para os filhos, ó, ali as ondas batem, porque a correnteza faz isso, etc e tal, e ali o pescador faz isso, aquilo outro e tal, que não sei o quê. Minha primeira profissão foi mergulhador, na cidade de Arraial do Cabo também, e, enfim, outras mil coisas que eu fiz ali, então eu entendo sobre a região, entendo dentro da água e fora da água sobre os ambientes, os pescadores e tal, os nativos ali. E eu confesso para você que aquele pai estava falando tudo errado. Aquele pai estava passando uma fake news ali, uma informação completamente errada para o seu filho. Mas eu não tinha o direito de desconstruir isso daquela criança. A Ah, eu criança já olhava para o queria, seu eu já pai, ia já também. a Nossa. criança olhava para o seu pai como seu herói. A esposa olhava para o seu pai como alguém que Ó, se eu sou um vampiro, Márcio, esqueceram de arrumar a coluna, porque
tá dando muito certo a coluna não, viu? Oh, meu Deus do céu, eu já mudando de assunto. Entende? Eu não tinha o direito de desconstruir aquela fala daquele pai, eu não tinha o direito de desmoralizar aquele marido, eu não tinha o direito de ir ali. Mas, junto da pessoa que eu estava do lado, eu exatamente contei essa história para ela e falei: isso é lindo. É lindo porque ele não está sendo real, ele está falando daquilo que muitas das vezes ele nem sabe, mas essa é a identidade que ele está construindo como pai, como um herói. Então a identidade não necessariamente tem a ver com ser genuíno, mas tem a ver com aquilo que você deseja passar, né? A identidade que eu transpareço para a vocês, quem me conhece em público e tal, não necessariamente tem a ver com o Caio. Eu sou um cara extremamente da zoeira. As pessoas dizem que eu sou apocalíptico, literalmente, né? Mas é exatamente essa questão que eu trouxe para Cacá. Você quer falar ou você quer que as pessoas te ouçam? Então eu tenho intenção que as pessoas me ouçam, eu não posso simplesmente fazer como eu gostaria de ser, ou como as vozes na minha cabeça, entre aspas, né, dizem, vai lá, faz, que não sei o que, a Muitas vozes, impulsividade. muitas vozes. A impulsividade, não. A minha identidade é exatamente essa que é percebida por vocês. Identidade não é validada somente por mim ou pelo seu terapeuta, é pela sociedade também, através do respeito e da admiração. Uau, a Cacá até fala ali em um outro momento nos comentários que é isso que ela quer aprender. Ela quer aprender como se comportar, como se portar, como treinar essa fala, essa comunicação. Você faz esse trabalho? Como é que é? Fazemos sim. E, inclusive, o João chegou aqui agora, né? O João Chiapati, a gente desenvolveu um trabalho juntos, né? Já estamos com data marcada, onde a gente vai estar em São Paulo, na sede da Totbis, né, que é a maior empresa de tecnologia daí do Brasil hoje, vai estar patrocinando o nosso evento, onde a gente vai fazer um treinamento comportamental e de marketing network para tanto empresários quanto pessoas que trabalham na parte administrativa de condomínios, né? A gente já está com data marcada. Você que está acompanhando essa live, já manda uma mensagem como a gente vai se portar, porque nem tudo é sobre vender uma palestra, né, propriamente dita. A gente precisa vender uma verdade, e essa verdade ela tá desde o momento que você chega até o momento que você sorri, se conecta e que você simplesmente... Tem pessoas aqui que estão nos assistindo que eu não consegui dizer um oi, sabe? Não consegui, né? Porque eu tive o privilégio de estar servindo vocês ali, que eu não consegui ter essa experiência de network, mas com muita honra e muito carinho eu estou recebendo aqui o carinho de cada um deles aqui. Então a gente vai sim trabalhar esse treinamento. O primeiro passo já é estar com a gente, viu? Nesse treinamento. O segundo passo é com toda certeza trabalhar todo esse movimento de marketing também, porque isso é um marketing, é o que você vende, você só vende aquilo que você é, não adianta você não ser e querer vender, e junto dessa mentoria também. Eu acho que a gente já nasce vendendo, né? A gente vende a gente para a gente poder estar lá em contato com a mãe, com o pai. Então, todo momento, venda para mim é algo que também é instintivo, é dom, igual o Careca falou lá, o método raiz, falou na palestra. Para mim, venda é dom. É claro que eu acredito que existem bons vendedores que treinaram e que têm habilidades e fortaleceram as habilidades e treinaram, porque eu acredito que tudo na vida é mutável. Se a gente troca de pele todo dia, então é claro que se a gente treinar e a gente se esforçar, a gente vai alterar as nossas habilidades. Mas quem tem o dom, quem nasce com aquilo fluido, também tá na cara. Tipo, não é algo que fala assim, nossa, ele foi construído. Não, ele nasceu para aquilo. Não tem jeito, que é o caso do Careca. Ele nasceu porque ele faz. Ele consegue tirar seiva de pedra, não tem jeito. Ai, muito bom, Caio. Olha, você foi fantástico. Muito obrigada de você ter Eu aceito. costumo dizer, né, que na verdade, como neurocientista, a gente não pode dizer que as pessoas têm dom, né, mas elas têm uma melhor predisposição Tá bom, a isso, tá né. bom. Eu Vamos encontrei falar um assim. rapaz no sinal essa semana, né, e aí eu tenho o valor guardado no carro somente para o pessoal do sinal. Sim. Então, tipo, aí eu fui, ó,
tá aqui, vai para casa, entendeu? Me dá todos esses negócios aí que você tem. Às vezes eu chego aqui na clínica cheio de doce, cheio de coisa e jogo na mesa da recepção e tal. Eu olhei pra cara dele e falei assim, ó, se eu passar aqui de novo e você não estiver dando um sorriso, eu não te dou mais, tá? Ainda te cancelo. Entendeu? Então você vai sorrir. Tira essa cara de bunda que você tá, que não é assim que você vende, não. Vendedor, quem sabe vender, ganha o mundo. Os vendedores são as pessoas mais ricas hoje do mundo. Você é um moleque que está com 15 anos aí hoje, você já tem o seu relógio que eu estou vendo aqui, você já tem a sua roupinha, entendeu? Você é top. Então dá um sorriso aí, porque ninguém vai vender mais por pena por você. Você tem que vender com sorriso. Então isso é treinamento também comportamental. TDAH, neurotípicos, compõem pelo menos 33% da área de tecnologia e da área de desenvolvimento em relação ao mercado hoje, né? Então são exímios vendedores, são pessoas acima da média, né? Nós podemos dizer assim também. Então são pessoas que têm predisposição a isso. Mas se forem impulsivas, vão perder vendas. Se não souberem o tempo certo, vão perder conexões. Se não souberem se posicionar, vão continuar perdendo amizades o tempo inteiro. Por isso que o treino é importante, né? Quem me vê hoje também, tudo bem que eu não sou tão novinha assim mais, né? Eu já passei dos 30 já faz alguns anos já que eu passei dos 30. Mas quem me viu antes, quem me conhece desde a adolescência, quem me conheceu há 8 anos atrás e me vê hoje, fala, o que aconteceu com você? Você é outra pessoa? Abduziram a Marcela? Mas não é que abduzir a Marcela, é treinamento. Então, assim, a partir do momento que a gente mergulha na parte do desenvolvimento pessoal, no treinamento, nas habilidades, para eu ser mentora, eu também tenho os meus mentores. Então, assim, hoje eu não tenho só um mentor, hoje eu tenho vários mentores. Hoje eu posso falar que eu tenho até um mentor de palco. Meu Deus do céu, nunca Olha só imaginei que que eu ia chique. ter. E Nunca agora, né, imaginei que eu ia ter vai um ter um mentor de comportamental. palco. Hã? E agora vai ter um comportamental. Pois é, e ali, olha, aqui mais um comportamental por perto da gente. Gente, é muita coisa que a gente pode ganhar, né, nessa vida. Então, eu fico muito feliz e eu fico muito feliz de ter compartilhado tudo isso com vocês. A gente termina aqui hoje o nosso episódio por causa dos nossos compromissos, a gente não tem como ficar mais aqui. Mas, Caio, foi uma bênção ter você aqui. Agradeço muito a sua presença, a sua disposição. Você foi super disponível para poder estar aqui com a gente. Tenho certeza que essas conexões, elas transformam vidas e muitas pessoas vão ouvir sobre o homem sentir vergonha, sobre as questões atípicas e também os detalhes de cada persona, de cada pessoa, o quanto é importante olhar para isso, reconhecer isso, ter clareza e consciência disso, para poder trabalhar o que precisa ser trabalhado, para poder alcançar os objetivos. No coaching a gente fala muito isso, né? Que a gente precisa reconhecer, ter clareza de quem nós somos, como nós estamos e aonde a gente quer chegar. Porque se a gente não souber isso, não tem como a gente fazer nenhum planejamento, nenhum caminho, nada para a gente poder alcançar lá. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos. A gente vai deixar gravado nos nossos perfis, então voltem a assistir, divulguem e quem sabe vocês encontram a gente no palco por aí também. Fica aí, né, no universo, É né? perfeito. Até breve, gente. Um prazer enorme estar aqui, viu, Marcelo? A honra é minha. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês que nos acompanharam aqui até agora. Estamos à disposição, meu amigo João. Em breve estaremos aí junto nesse projeto aí. E, Marcela, parabéns pela decisão, parabéns pelo projeto. É muito bom falar sobre vergonha, sobre masculinidade, sobre feminilidade. Isso daí é algo que falta muito hoje. É um privilégio estar aqui representando essa figura masculina, né? Além das tarjas que nos impõe, né? A sociedade, mostrando a realidade, além daquilo que a gente tem que ser todos os dias. Para mim foi um privilégio enorme estar aqui junto com você e estou à disposição, viu? Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.